o que 2020 tem para nos ensinar. É um ano que a gente está torcendo para acabar, mas ao mesmo tempo a gente precisa de aprender as lições que ele nos dá. Sempre que a gente aprende, a gente não precisa de passar por aquilo de novo, não é verdade? Quando a gente aprende, a gente passa de fase. Quando a gente aprende, a gente amadurece. Quando a gente não aprende, a gente precisa passar de novo por aquilo. Então, 2020 é um ano que a gente precisa de aprender tudo o que ele tem para nos ensinar, justamente para que a gente não precise passar por isso de novo. A gente viu domingo que nós somos pó, ou seja, nós temos uma condição, uma estrutura muito frágil. E que outra coisa 2020 tem para nos ensinar? Hoje a gente vai pensar sobre algo muito importante. Nós fomos feitos para relacionamentos. É isso que a gente precisa de entender. Nós fomos criados para relacionamentos. Então vamos ler um texto daqui a pouquinho. Eu queria que você já deixasse sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 22, para a gente ler esse texto. É um texto muito conhecido, mas que a gente vai lê-lo daqui a pouquinho. E eu queria que você deixasse ela aberta para você ir meditando sobre ele quando a gente for ler, que é um texto da palavra de Deus que a gente deve guardar com muito carinho no nosso coração. Então a gente está pensando nisso. Que lições 2020 tem para trazer para a gente? Nós fomos feitos para relacionamentos. Se existe uma lição que 2020 deixou para a gente, é isso. Ninguém gostou de ficar trancado em casa, ninguém gostou de cortar de um dia para o outro suas relações sociais. A gente foi obrigado a ficar em casa, a gente foi obrigado a deixar de se relacionar presencialmente com pessoas que a gente tinha, comumente a gente podia se relacionar, que a gente tinha a liberdade de se relacionar, de repente a gente perdeu essa liberdade, e essa necessidade ficou muito clara para a gente. Nós temos essa necessidade, nós sentimos falta de se relacionar com pessoas. A gente sente essa falta. A gente foi criado por Deus como um ser relacionável. A gente foi criado por Deus para se relacionar. Então a gente não foi feito para ficar sozinho, a gente não foi feito para se isolar. A gente sentiu na pele, na alma, no coração, como é que é ruim a gente ficar isolado. A gente sentiu isso. Então essa necessidade cada ser humano tem. Se não tem, se você não sente necessidade de se relacionar com as pessoas, procure um psiquiatra que você está precisando de um. Tem alguma coisa, algum parafuso solto em você, tem alguma coisa errada com você. A gente tem a necessidade de conviver, de estar perto de pessoas, de se relacionar com pessoas. E a gente viu que as redes sociais, elas chegaram para a gente com uma proposta de serem umas ferramentas de aproximação, de facilitar os relacionamentos interpessoais. As redes sociais chegaram com a proposta de facilitarem para a gente as relações. E, na verdade, elas tomaram um papel muito maior. Elas assumiram um papel muito maior na nossa vida. Elas começaram a substituir as relações pessoais. Dentro da mesma casa, as famílias se relacionavam pelas redes sociais. A mãe ia chamar o filho para almoçar e ela tinha que mandar uma mensagem para que o filho pudesse vir almoçar. A gente começou a usar as redes sociais, substituir os relacionamentos reais, presenciais, pelas redes sociais. Eles começaram a tomar muito vulto e começaram a aparecer um monte de ferramentas, um monte de rede social para a gente poder se relacionar. E isso foi tomando tempo da gente. Elas tomaram essa dimensão que não deveriam ter tomado. E como já dizia há muito tempo atrás, Roberto Erasmo Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. E começou essa busca por esse 1 milhão de amigos, 1 milhão de seguidores, muitos seguidores, um número incontável de pessoas que a gente se relacionasse virtualmente, mas ao mesmo tempo isso consumia tempo da gente, ou consome tempo da gente ainda. E a gente vai sendo consumido por esse tempo e a gente não vai tendo tempo para se relacionar de verdade, para se relacionar na realidade, no mundo real. A gente fica no virtual, a gente se relaciona com um monte de gente, ao mesmo tempo a gente não se relaciona com ninguém, a gente está sozinho. E isso ficou muito evidente na pandemia, que a gente tinha acesso a um monte de gente, um monte de pessoas, mas a gente sentia falta de estar junto, de olhar no olho,
de sentir o cheiro, de abraçar, de tocar, de se cumprimentar. A gente ainda não pode fazer todas as coisas, mas só o fato da gente poder já estar junto mais uma vez, podemos nos reunir, nos ver, sentar ao lado, sentar perto, ter um contato visual já ajuda um pouquinho. Isso mostra essa nossa necessidade. Por que as redes sociais substituíram os relacionamentos reais? Por que elas tomaram esse vulto que não deveriam tomar? Elas eram para conectar a gente, para facilitar a nossa comunicação, para que a gente pudesse se relacionar e pudesse estabelecer relacionamentos que aproximasse a gente pessoalmente. Mas por que elas tomaram essa dimensão? Porque o ser humano é um ser difícil, é um pecador. Né? Nós somos pecadores. Somos seres complicados, complexos, difíceis, egoístas, egocêntricos. A gente tem o DNA do pecado ainda na nossa vida, que a gente luta contra ele. É complicado lidar com a gente. Ou, como eu costumo dizer, a gente é esquisito. Então, pela rede social é mais fácil a gente se relacionar. A foto da gente está sempre sorrindo, está todo mundo sempre de bom humor. A gente só posta aquilo que é legal, que é bonito. A gente não posta a realidade. Então a gente vai vivendo uma vida irreal, de fantasia. As pessoas, a gente posta uma foto, as pessoas curtem, batem palma, fazem comentários legais, e a gente sente a necessidade de postar mais foto em busca desse número incansável de mais amigos. Se alguém desagrada a gente bloqueia. A gente descarta. Ou a gente não aceita como amigo, ou a gente não aceita como seguidor, dependendo da sua rede social. Então é mais fácil a gente se relacionar, porque o contato ele é superficial, muito superficial. É um contato fantasioso, é um mundo de fantasias. Mas essa carência da gente se relacionar com o outro, ela só foi aumentando, porque eu preciso de relacionamentos reais, de verdade, profundos. Eu preciso de compartilhar minha vida com alguém. Eu preciso de ter um companheiro, eu preciso de ter um amigo que me ouça, que ore por mim, que me entenda, que me exorte, que me chame atenção, que acompanhe a minha caminhada, que compartilhe comigo minhas felicidades, que compartilhe comigo minhas lutas, minhas tristezas. A gente precisa de gente perto da gente. A gente precisa de se relacionar. E pelas redes sociais fica complicado fazer isso. E pelas redes sociais é um mundo que não é real, não é verdadeiro. A relação, ela é muito superficial. Isso aguçou a nossa carência. A gente está mais carente do que nunca. A gente tem em busca desse 1 milhão de amigos, a gente tem um monte de redes sociais, a gente tem um monte de gente nos seguindo, a gente segue um monte de gente, a gente conhece um monte de gente, a gente se entope de informações, mas a gente se sente sozinho. E essa pandemia mostrou para a gente isso de uma forma muito clara, muito nítida, muito profunda. As redes sociais não suprem a nossa necessidade de se relacionar. Nós precisamos de nos relacionar. Essa pandemia mostrou para a gente que a gente foi criado para relacionamento presencial. Nós fomos criados para os relacionamentos. E a primeira coisa que a gente precisa entender, que a essência do relacionamento é o amor. Por isso que a rede social não consegue atender isso. Porque o amor precisa ser realmente vivido, demonstrado na prática. Não só de palavras que a gente não sabe se realmente são verdadeiras, se é aquilo mesmo que a pessoa está falando, está sentindo. A gente não está olhando no olho, é frio. O que a gente escreve, até às vezes um áudio, um vídeo, ele não vai demonstrar a nossa realidade. A gente não tem coragem de se abrir de verdade para alguém que não seja, que a gente não conheça de perto, não esteja conosco todos os dias, que não caminhe conosco. Não dá para a gente ter 1 milhão de amigos. A gente tem poucos amigos. Amigos de verdade são poucos. Não dá para a gente se relacionar com 1 milhão de gente ao mesmo tempo. A gente precisa de investir no relacionamento. A gente precisa de gastar tempo com isso. Então as redes sociais criou uma ilusão para a gente que a gente iria suprir essa nossa carência, essa nossa necessidade. Mas essa pandemia vem mostrar para a gente, não adianta eu ter 1 milhão de amigos virtual, 1 milhão de amigos virtuais. Eu preciso de amigos que sejam poucos, mas de amigos que eu possa caminhar junto, que eu possa compartilhar a vida. Então a primeira coisa que a gente vai aprender, meu amado irmão, é que para eu me relacionar, o relacionamento precisa estar baseado, ele é uma expressão do amor. Ele está baseado no amor. Ele é, na verdade, totalmente embasado no amor. Porque Deus é amor e Ele nos criou para nos relacionarmos
com pessoas, e o relacionamento que a gente vai se sentir completo, feliz, pleno, que a gente vai entender que atingiu aquilo que a gente busca, é um relacionamento baseado num relacionamento de amor. Então a gente vai ler esse texto de Mateus 22, a partir do verso 36, é um texto muito conhecido, que fala sobre isso. Um mestre da lei questiona Jesus, tentando armar para Jesus. Ele questiona Jesus, querendo apanhar Jesus de alguma forma. E ele pergunta para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, toda a Escritura está resumida nisso. Jesus resume toda a vontade de Deus nisso. Toda a palavra de Deus está resumida nisso. Em a gente amar. Isso é que a gente precisa buscar. É para isso que eu fui criado. Fui criado para me relacionar. Fui criado para desenvolver amor. Fui criado para amar e ser amado. É isso que eu procuro, é isso que eu sinto falta. A gente pode trilhar caminhos tortos, a gente pode não compreender isso, porque o pecado nos atrapalha a entender isso. Mas esse foi o planejamento de Deus. É isso que Deus pensou quando criou um ser humano. Ele criou para relacionamentos de amor, para relacionamentos pessoais, se relacionar com pessoa. E como eu disse, a base disso tudo é o amor. Isso é a base. Você pode dizer assim, mas existem relacionamentos sem amor. Ou eu, pelo menos, não amo o meu chefe. Ou eu, pelo menos, não amo todo mundo do meu trabalho. Eu não amo aquela vizinha que mora perto da minha casa, que me perturba todo dia. Eu não amo esse tipo de pessoa. Você pode escolher o relacionamento da forma que quiser. Mas você precisa entender que você foi criado para isso. Porque nós somos pecadores, temos em nós o potencial de não amar. Nós somos pecadores, ainda habitamos um corpo corrompido. Nós temos o potencial de escolher odiar, de escolher se vingar, de escolher não perdoar, de escolher guardar rancor. A gente pode, de escolher atacar, de escolher como inimigos nossos e lutar uma infinita guerra até o último dia da nossa vida. Você pode escolher o que quiser. Como ser humano, você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de viver da forma que você quiser. Mas a palavra de Deus está apresentando para a gente, olha, tudo se resume, toda a lei, todos os profetas, ou seja, toda a palavra de Deus, ou seja, tudo que Deus quis revelar a gente, tudo que Deus quis mostrar a gente, que está na sua palavra, se resume nisso: amar a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, e amar ao seu próximo como a você mesmo. Então, como é que eu faço isso? Através de relacionamentos. Por que eu me relaciono com pessoas? Por que eu moro onde eu moro, nasci naquela família que eu nasci? Por que eu tenho uma casa? Por que eu tenho uma família? Por que eu tenho amigos? Por que eu tenho vizinhos? Por que eu trabalho onde trabalho? Por que eu estudo onde eu estudo? Porque Deus quer que eu me relacione com essas pessoas. E a base desse relacionamento é o amor. A escolha é minha. Posso dizer, esse eu não vou amar, esse eu vou odiar, esse não merece meu amor, esse não merece a minha consideração, vou odiar. Mas cada vez que eu fujo desse plano de Deus, cada vez que eu fujo dessa vontade de Deus, eu estou escolhendo trilhar um caminho contrário àquilo que Deus estabeleceu, que seria saudável, bom, que seria a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. Posso escolher, mas eu preciso de entender que a gente existe para amar. Eu preciso entender que eu só vou satisfazer essa necessidade que eu tenho se os meus relacionamentos forem estabelecidos em amor. Existem vários níveis de relacionamento. A gente se relaciona em vários níveis, pessoas bem chegadas, e que a gente desenvolve mais amor por elas. Pessoas um pouco mais afastadas, que a gente cumprimenta, que a gente não tem essa oportunidade, mas todas as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida são oportunidades para a gente aprender a se relacionar em amor. O pecado afastou a gente de Deus. Essa é a consequência do pecado. O que ele fez com a gente? Ele entrou na vida de Adão e de Eva, e o que ele fez? Ele rompeu a sua comunhão com Deus. E ao mesmo tempo rompeu esse relacionamento também entre os seres humanos.
O pecado destruiu relacionamentos. O que Jesus vem fazer ao morrer naquela cruz e oferecer para a gente o quê? Perdão, absolvição dos pecados. Para quê? Com que propósito? Você vai dizer, para levar a gente para o céu. Sim, mas para que propósito a gente vai para o céu? Para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Você não entraria no céu se Jesus Cristo não tivesse morrido por você e você não tivesse entregado sua vida a Ele. Você não poderia entrar no céu. Como é que eu vou entrar no céu se eu fui expulso da presença de Deus e o pecado está sobre a minha vida, se eu desagradei, desobedeci a Deus e mereço a morte? Como é que eu vou entrar no céu? Se o meu pecado for perdoado, se a minha culpa for absolvida, aí então eu posso entrar no céu. Para quê? O que eu vou fazer no céu? Me relacionar com Deus. Então o que Jesus Cristo reconstrói? O que Jesus Cristo faz? Ele nos reconcilia. É para isso que ele morre naquela cruz, para haver reconciliação entre mim e Deus, para haver reconciliação entre mim e os outros seres humanos. Então nós precisamos de entender isso. A base do relacionamento é amor, porque Deus é amor, nos criou para sermos amados por Ele, nos criou para o amarmos e nos criou para que nos amemos. É para isso que a gente foi criado, é para isso que nós fomos feitos. Quer ser infeliz? Odeie bastante, você vai ser muito infeliz. Sinta raiva no seu coração das pessoas que te magoarem. Guarde rancor no seu coração, não perdoe ninguém. Cada pessoa que fizer alguma coisa contra você, você odeia essa pessoa, se afaste, se isole dela, isole ela de você. Você vai ser muito infeliz. Você vai estar trilhando o caminho do pecado, que é isso que o pecado faz, nos afasta. Primeiro de Deus, depois das pessoas. Quer ser feliz? Então aprenda o caminho, como Paulo define em 1 Coríntios, sobremodo excelente. Qual é o caminho sobremodo excelente? O caminho que trilha exatamente a vontade de Deus. Em Jesus Cristo a gente aprende o que com Ele? Amar. Tudo se resume nisso. Ele veio a esse mundo por nos amar, morreu naquela cruz por nos amar, nos absolveu, nos oferece a reconciliação, a comunhão com Ele, diz que essa comunhão, a vontade de Deus, é que essa comunhão seja perfeita com Ele, por amor. Quer que nos amemos, que aprendamos a cada dia a superar os obstáculos, para que a gente possa desenvolver os relacionamentos de amor, com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta tanto, com quem é fácil de amar, com quem não é tão fácil de amar, com quem é esquisito, meio esquisito, pouco esquisito, muito esquisito, esquisitérrimo. Depende da gente, a escolha é nossa, nós fomos feitos para nos relacionarmos com as pessoas, esses relacionamentos são baseados no amor. Que outra coisa a gente pode aprender aí? A gente pode aprender que a gente não foi feito para amar coisas, a gente não foi feito para isso. O que Jesus disse quando resumiu? Mestre, qual é o maior mandamento? Ele disse, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Coisas entraram aí? Não, amar pessoas. Deus é pessoa. Amar seres humanos. Seres humanos são pessoas. A gente não foi feito para amar coisas. E essa pandemia mostrou para a gente isso. A gente não estava cercado de coisas, que a gente trabalhou tanto, juntou, sua casa não estava equipada, você falou assim, que beleza, vou ficar em casa. Vou ficar em casa, vou curtir agora séries no Netflix, vou ver televisão, vou ler um livro, vou comer as comidas que eu queria comer, vou ficar em casa, vou descansar. Primeira semana, legal. Segunda semana, legal. Terceira semana, você já começou a achar estranho. Já queria voltar para trabalhar. Para ver o chefe que você não suporta. Para ver o amigo que te pega, aperta seu calo. A gente não se satisfaz com as coisas. Como eu disse, os seres humanos são esquisitos. Então o que a gente pensou? A humanidade pensou, o pecado fez a gente pensar. O pecado conduziu a gente. Amar coisas é mais fácil do que amar a gente. A gente são pessoas, ser humano, gente é complicada, é esquisita. Então é difícil de amar. Porque as pessoas não são fáceis de ser amadas. Mas amar coisas, isso é fácil amar. Elas não reclamam de maus tratos. Elas não reclamam, né? não reagem a alguma ofensa que você faz a ela.
Então é fácil, ela não fala nada, ela fica quieta, ela é usada por você, abusada por você. E quando ela fica obsoleta, você joga fora, você troca e ela também não reclama. Mas as coisas não dão a gente amor. Os relacionamentos são baseados no amor porque a gente dá e a gente recebe amor. As coisas não nos amam. E olha que ironia, a gente deixa as pessoas de lado, a gente desvaloriza os relacionamentos pessoais, porque a gente tem que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, comprar muita coisa, a gente não tem tempo para os relacionamentos pessoais, porque a gente quer comprar as coisas, ter coisas, se acumular, se cercar de coisas para nos fazerem felizes, para a gente se sentir feliz. Ah, eu vou ser muito feliz quando tiver um carro maravilhoso, dirigir um carro maravilhoso. Vou ser muito feliz quando eu comprar uma casa com piscina e churrasqueira. Poxa, deu até vontade de ter uma casa com churrasqueira. Eu vou ser muito feliz quando eu comprar isso, quando eu comprar uma roupa assim, quando eu fizer uma viagem tal, quando eu passear, quando eu andar em tal lugar, quando eu vivenciar tal experiência, quando eu comer tal comida. A gente vai pensando que a felicidade está em ter coisas, consumir coisas, fazer coisas. A felicidade está em se relacionar. Quando você lembra de um momento importante da sua vida, você lembra do celular novo que você ganhou, do carro novo que você dirigiu, ou de algum relacionamento, de algum momento que você viveu com alguém? Quando você sente saudade de alguma coisa, você sente saudade da sua bicicleta quando você era criança, ou você sente saudade dos seus amigos quando era criança? Do que você sente saudade? Do que te faz feliz? Do que te completa? Não são coisas. E a ironia exatamente é essa. O mundo diz pra gente que se você tiver, se você se empanturrar de coisas, se você acumular muitas coisas, você vai encontrar muita felicidade. Ou seja, você começa a amar coisas. Você troca Deus pelas coisas, você troca as pessoas pelas coisas. Isso não leva a gente a desfrutar, porque as coisas não retribuem amor para a gente. Essa pandemia mostrou para a gente. Você podia estar cercado de boa comida, você podia estar cercado com uma televisão boa, você podia estar numa casa muito confortável, mas você queria ver seus amigos. Você queria estar num culto na igreja com seus irmãos. Você queria ver pessoas, estar com pessoas. Você queria se relacionar. A gente aprendeu esse ano que a gente pode ter muitas coisas e ser muito infeliz. Toy Story é o filme, a animação, né? Uma das animações mais famosas de todos os tempos do cinema, bateu recorde de bilheteria, todo mundo chora quando vê Toy Story, todo mundo gosta de assistir Toy Story. Por que Toy Story faz tanto sucesso? Porque ele deu vida aos bonecos. E os bonecos, então, tiveram a possibilidade de amar. E fez a gente pensar, né, nessa relação que a gente tinha na infância com os bonecos, em que a gente amou eles demais, e de repente a gente cresceu e a gente lançou, jogou ele fora, descartou ele, porque ele não servia mais para a gente. E eles sentiram, o filme faz a gente se colocar no lugar do boneco e ver como eles se sentiram desprezados, como eles se sentiram descartados. E ele mexe com a gente por causa disso. Porque a gente precisa de se sentir amado. A gente precisa dar continuidade aos relacionamentos. A gente não gosta, é a morte a gente se sentir desprezado. Quando você quer machucar alguém muito, muito, o que você faz? Você dá um gelo nela. Dá um gelo na pessoa. Você corta a relação. Quero fazer com que ela sinta dor. Quero fazer com que ela sinta alguma coisa ruim. Aí você dá um gelo na pessoa. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para se relacionar. A gente foi feito não para ser descartado. Não para ser jogado de lado. De repente, o mundo pensou que a felicidade, que se encontrar, que ganhar a felicidade, que se complementar, que ter plenitude de vida está nas coisas. E a gente passou a amar, e a pandemia veio mostrar para a gente. A gente foi feito para amar pessoas, não coisas. Não fomos feitos para amar coisas. Pensando em Jesus dá a esse mestre na lei, dizendo que eu preciso de amar todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento, a gente vai pensar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus.
A gente foi feito para se relacionar com pessoas. E a primeira pessoa, a mais importante delas, na qual eu preciso de me relacionar, é exatamente Deus. E o que é que Jesus vem ensinar para a gente? Ele vem ensinar a gente que eu preciso de amar o Senhor com 100% do meu ser. Não é com um pedaço, não é com quase todo, não é com... Ele nos ama 100%. E Ele espera que a gente o ame 100%. Se eu não amar Deus 100%, eu não me sinto feliz, eu não consigo satisfazer a mim, me encontrar. Porque eu fui feito para isso. Se qualquer outro amor dividir meu coração com Deus, eu estou em idolatria, eu estou idolatrando, eu estou em pecado. Eu estou dividindo aquilo que der só de Deus. Só para Deus. Idolatria é exatamente isso. É dar a alguma coisa aquilo que pertence a Deus. E o meu amor pertence em primeiro lugar a Deus. O significado dessa expressão, de toda a ação, toda a sua alma e todo o seu entendimento, é para que eu entenda que conscientemente eu preciso desejar amar Deus com todo o meu ser. Não pode ficar nenhum espaço no meu coração para outros amores, para outros deuses. Se o Senhor não é o meu amor absoluto, eu me sinto infeliz. Em primeiro lugar, isso. Se Deus não é aquilo que eu mais amo, se não é aquilo que eu desejo, todos os dias eu acordo com o desejo de amar a Deus, declarar amor a Ele, crescer em amor, amá-lo mais. Se eu não busco isso, se Deus é alguém que eu amo, mas não é tudo que eu amo, eu não me sinto completo. Eu me sinto infeliz. Podemos ter certeza que toda infelicidade parte daí, começa aí. Por que eu me sinto vazio? Por que eu sinto que está faltando alguma coisa? Sem saber explicar, não sei o que é, mas hoje eu estou infeliz. É porque tem alguma coisa no meu coração disputando o amor de Deus. Tem algo que, para mim, tem mais valor do que Deus no meu relacionamento. Tem algo que eu estou desejando mais agora do que Deus. Isso causa ansiedade, isso causa tristeza, isso causa depressão, isso causa vazio na vida da gente. A verdade é que todo ser humano tem deixado Deus de lado na sua vida diária, e essa pandemia veio mostrar exatamente isso a gente. Vou explicar por quê. Quando você ficou em casa isolado, ou se precisarmos ficar em casa isolado, você podia estar privado de tudo. Podia estar privado do seu relacionamento com pessoas muito queridas. E muitas pessoas ficaram privadas de pessoas muito próximas. Ficaram, às vezes, privados de ver a mãe, de ver o pai, de ver o filho, de ver o irmão. E isso causa na gente um vazio, causa na gente uma ansiedade, causa na gente uma tristeza. Mas tinha uma coisa que você, dentro de casa, isolado, ou em qualquer lugar que você estivesse, você não estaria privado. Era do seu relacionamento com Deus. Nem cadeia, nem doença, nem coisa alguma, a não ser que a gente perca a nossa consciência. Para aquele que precisou de ser entubado, ficou em coma, o seu relacionamento com Deus foi interrompido ali. Porque ele perdeu a sua consciência. Para aquele que perdeu a sua consciência, não tem como se relacionar com Deus. Mas para aquele que não perdeu a sua consciência, a gente poderia ter sido privado, ou fomos privados por algum tempo, de nos relacionarmos com pessoas que a gente queria se relacionar. Mas com Deus, não. E essa pandemia mostrou para a gente que Deus estava fora da nossa agenda, porque a gente não sabia mais se relacionar com Deus. Porque não podíamos estar reunidos num templo, a gente não tinha mais Deus. Porque a gente não podia estar junto para ter um culto, a gente não tinha mais Deus. Deus começou assim, a fazer uma falta na vida da gente tremenda. Mesmo pelos cultos online, mesmo a gente chegando em casa, não era a mesma coisa, faltava, porque eu não tinha aquela atenção total, não estava reunido, não tinha aquele protocolo, não tinha aquela eclesiologia, né? Não tinha aquele cerimonial do culto, então eu me sentia um pouco mais à vontade, estava sentindo falta de Deus, comecei a ficar triste, começamos a ficar tristes. As pessoas começaram a relatar isso. O que impede de eu me relacionar com Deus? Na minha casa eu posso me relacionar com Deus profundamente. É lógico que
essa relação entre nós fez falta, mas era essa que a gente tinha que sentir e só essa. Nosso relacionamento com Deus, muito pelo contrário, agora eu tinha mais tempo, estava em casa, tinha mais tempo, podia ler mais a Bíblia, podia orar mais, podia adorar mais o Senhor com mais liberdade, podia todos os dias, eu podia ter um tempo maior na presença de Deus, e isso faria com que a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando a pandemia cessasse, e assim a gente pudesse voltar às atividades normalmente, a igreja ela voltaria uma igreja extraordinariamente muito mais poderosa, com muito mais força, com muito mais ação, com muito mais transformação pessoal, com muito mais amor por Deus, porque a gente se reabasteceu do Senhor. Isso veio mostrar para a gente que a gente precisa de reorganizar a agenda da gente e colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente, porque para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, isso significa que tem uma coisa só na minha vida, no meu dia, que eu não abro mão. É da minha relação com Deus, do meu relacionamento com Deus. Deu a impressão de que os crentes entendem que se relacionar com Deus é só quando a gente está aqui. Só no culto de domingo, que tem mais gente, ou só no culto de quarta-feira, para aqueles que vêm. O nosso relacionamento com Deus, ele necessariamente precisa de ser diário, e não só um momento do dia, o dia todo na presença do Senhor. O dia todo com o Senhor. E nada nos impede a isso. Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. A mulher samaritana perguntou para Jesus, onde é que é o lugar? Vocês dizem que é lá em Jerusalém, no templo. Os samaritanos dizem que é nos montes, aqui, nos altares que foram construídos no monte. Onde é que a gente se relaciona com Deus? Onde é que a gente trata com Deus? Jesus fala, olha, é chegada a hora. Vem a hora e agora essa hora é chegada a hora. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem limitação. Templo é lugar da gente se reunir para a gente desfrutar de uma comunhão nossa. Templo é lugar para a gente se reunir, para ter uma celebração poderosa dos grandes milagres, dos grandes feitos que Deus operou na nossa vida diariamente. Templo é lugar para a gente se reunir, para festejar nossa comunhão como irmãos e celebrar a ação diária de Deus na nossa vida. O templo não é lugar para a gente vir se reabastecer de Deus. Algumas pessoas ainda pensam isso. Preciso de ir ao culto, preciso de ir numa igreja, preciso de ouvir uma palavra para me reabastecer, porque eu estou precisando mais de Deus. Se você pensa assim, infelizmente, você está pensando muito errado. Você tem que se abastecer de Deus no seu dia a dia, na sua agenda diária, na sua relação com Ele. Não é aqui que a gente se abastece de Deus. Aqui a gente se reúne como exército de Deus, como povo de Deus, que marcha sobre essa terra, para ouvir a direção de Deus, para receber um direcionamento de Deus como corpo. Aqui a gente se reúne para desfrutar da nossa comunhão como corpo de Cristo. Abastecer de Deus a gente abastece em casa. Abastecer de Deus a gente abastece de joelho, na nossa oração, na leitura da palavra de Deus, no nosso relacionamento diário com o Senhor. Por isso eu preciso de desejar amar o Senhor de todo o meu coração, alma e entendimento, o tempo todo, o dia todo. Isso precisa estar no topo da minha lista de prioridades. Essa pandemia, a gente poderia sentir falta de tudo. Principalmente da nossa comunhão como igreja, quando a gente foi privado disso. Menos de Deus. Era para o nosso coração transbordar de Deus, era para a gente mergulhar na presença de Deus, era para a gente se encher dele, era para a gente estar super feliz, porque Deus é a nossa alegria, o Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria, Ele nos completa, Ele não nos deixa faltar nada, Ele supre todas as nossas necessidades. A gente não é, de forma alguma, infeliz, por parte alguma, se a gente se relaciona, se a gente ama o Senhor com todo o nosso coração, alma e entendimento. Eu preciso entender que, em primeiro lugar na minha vida, precisa de vir o meu relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, a gente precisa entender que nós nos relacionamos, nosso relacionamento com os seres humanos. É a partir do nosso relacionamento com Deus que a gente pode vencer os obstáculos para se relacionar com os esquisitos que
a gente conhece. Você é esquisito? É? Eu sou. Você é pecador, imperfeito? Você é fácil de ser amado? Bem facinho de ser amado? Todo mundo fala, é fácil demais te amar. Você é uma pessoa super amável, muito fácil de ser amado. Você é assim, ser humano perfeito, fácil de ser amado? Todo nosso relacionamento requer tolerância em amor. A palavra de Deus diz pra gente que a gente precisa suportar o outro em amor. Em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e o 2, Paulo diz assim: como prisioneiro do Senhor, ele está falando dele, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está rogando, viva na vocação que vocês receberam. Como filho de Deus, como um filho de Deus, viva como um filho de Deus nesse mundo. Viva como alguém criado por Deus, ressuscitado em Jesus Cristo. Viva assim. E aí ele vai explicar como que a gente faz isso. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Primeiro eu tenho que ser humilde, dócil, né? Porque eu sou filho de Deus agora. Eu preciso de ser uma pessoa mais fácil de ser amado. Mas eu preciso suportar meu irmão, preciso de suportar meu inimigo, preciso de suportar meu não tão amigo, preciso de suportar todos que eu tenho oportunidade de me relacionar em amor, com amor. A partir do Senhor, é a partir do meu relacionamento com Deus, quando eu me entrego, quando eu busco diariamente amar a Deus de todo o meu coração, alma e entendimento, quando isso é a prioridade da minha vida, quando a minha vida investe, quando tudo na minha vida, o meu maior investimento é isso, a minha relação com Deus, então eu encontro amor, me sinto completo, recebo o amor de Deus, sou abastecido do amor de Deus, então sou capaz de amar aquele esquisito que está na minha vida. Aí eu sou capaz de amar esse esquisito que está na minha vida. Porque eu estou abastecido do amor de Deus. Se eu não estou conseguindo amar alguém, é porque eu estou desabastecido do amor de Deus. Se eu não estou conseguindo amar alguém, o problema não está naquela pessoa. Todo mundo é esquisito mesmo. O problema está em mim. Se eu não consigo amar alguém, se eu não consigo suportar alguém em amor, se eu não consigo tolerar alguém em amor, se eu só consigo julgar e isolar as pessoas que erram comigo, se eu procuro aquele perfeito que merece o meu relacionamento, eu estou vazio justamente de amor. Eu não entendi ainda o que é a vontade de Deus para a minha vida. Não entendi ainda para que eu existo. Não entendi que eu fui criado para me relacionar com pessoas. A primeira, Deus, me abastecer dela, amar Deus a ponto de me sentir completo, feliz, satisfeito e assim poder suportar aquele outro esquisito, que eu também sou esquisito, aquele outro esquisito que está perto de mim, em amor. Isso é ser um filho de Deus, isso é viver do modo digno de um filho de Deus. Não há amor sem preço a pagar, não há relacionamento sem preço a pagar. A gente quer relacionamento sem preço, não existe. Para me relacionar, eu tenho que suportar o outro em amor. Então isso significa perdoar, amar aquele que não merece, aquele que é muito esquisito. E quando Deus coloca alguém perto de você que é muito esquisito? Conhece alguém muito esquisito? Conhece? Alguém muito esquisito, você precisa de amar? Então, quando Deus coloca alguém perto de você, muito esquisito, o que Ele quer que você faça com essa pessoa? Julgue e isole ela para ela sentir que ela é esquisita. Não é? Não é isso que a gente faz? Vamos dar um gelo. Vamos dar um gelo nesse esquisito para ele sentir que ele é esquisito. Que aí ele conserta. Deus quer que você aprenda a amar. É isso que Ele quer. Tudo que Deus quer, espera dos seus filhos é que eles cresçam em amor. É isso que Deus espera da gente. Ele não quer que a gente julgue ninguém, Ele quer que a gente ame as pessoas. Ele não quer que a gente meça ninguém, Ele quer que a gente ame as pessoas. Porque isso está fazendo com que a gente se encontre. A gente foi criado para amar, então
Quando eu amo, eu encontro aquilo que eu sou, eu me descubro. Quando eu consigo amar, eu estou vivendo aquilo que eu fui criado para ser. Então, quando ele coloca alguém próximo de mim, que é esquisito, a beça, que eu vou ter que tolerar, suportar ele, que eu vou ter que amar muito, que eu vou ter que perdoar essa pessoa, ele está me dando a oportunidade de eu me aperfeiçoar no amor. De eu crescer no relacionamento com ele. Porque eu vou precisar de buscar mais, eu vou precisar de amar mais o Senhor para poder amar o esquisito. Quanto mais esquisito for a pessoa, mais eu vou ter que amar Deus para me abastecer desse amor, mais eu vou ter que me aprofundar na minha relação com Deus para me abastecer desse amor, para poder dar amor para esse esquisito. Então, sabe essa pessoa difícil que Deus colocou na sua vida? Sabe? Esse marido, essa esposa, né? Nilson está ali. Sei. O marido, a esposa que Deus colocou na sua vida, o filho, o pai, o irmão, sabe esse esquisitão que está dentro da sua casa? Deus não quer que você faça outra coisa que não seja amar essa pessoa. Amar. Crescer nesse amor, se aperfeiçoar. É isso que é a marca do crente. Nós somos filhos de Deus, Deus é amor, então como é que eu me identifico com Deus? Amando. Sendo amor como Deus é amor, Ele quer que a gente seja amor como Ele ama, como Ele é amor. Então, meu amado irmão, olha o que Jesus vai falar para a gente em Mateus 24, sobre o final dos tempos. Como é que vai ser as coisas no fim do mundo? Quando estiver se aproximando aquele dia, como é que a gente identifica isso? Tem muita gente que fica, querendo saber esse dia. Que dia que Jesus vai voltar? Que dia que o mundo vai acabar? Que dia que o Apocalipse vai começar? Então, que dia? Jesus, Mateus 24, verso 10 a 13, ele diz assim: naquele tempo, falando sobre esse fim dos dias, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão. Odiar, uns aos outros, traições, numerosos falsos profetas que enganarão a muitos. Então Jesus conclui: devido ao aumento da maldade, então a maldade vai aumentar muito, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então onde é que a gente vai? Onde é que está o termômetro que vai mostrar assim, Jesus está voltando? Aumento da maldade, esfriamento do amor. É isso, esse é o termômetro. A maldade está crescendo muito, o que vocês acham? E o amor está esfriando muito, o que vocês acham? E aí Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? No amor, é sobre isso. O assunto é esse. O amor vai esfriar tanto que até na igreja o amor vai esfriar. Esse é o termômetro, Jesus está voltando. Quando é que será que Jesus vai voltar? O que você acha? Está muito próximo. E ele está dizendo, persevera no amor. Quando eu tenho medo, meu amado, e essa pandemia trouxe muito o medo aos corações da igreja, do crente, quando a igreja tem medo, significa que a sua agenda com Deus, a sua relação com Deus, a sua prática do amor, diariamente, nas relações que estabelece, ela está num nível muito baixo. Porque João vai dizer que o perfeito amor lança fora o medo. Quanto mais eu me achego a Deus, me relaciono com Ele, eu entendo que eu estou guardado e protegido por Ele, que nada pode tocar a minha vida. Quanto mais eu me achego ao Senhor, me entrego a Ele em amor e me relaciono, me aprofundo, me aperfeiçoo no amor com o Senhor, mais segurança, mais paz eu encontro no meu coração. Meu coração se enche de paz, de tranquilidade. Não tem lugar para o medo. Mas pastor, a pandemia, tem gente morrendo, Ô glória, morrer é bênção. Morrer é estar com o Senhor. Morrer é libertação, como eu disse domingo, das imperfeições que a gente tem. Não vou ter mais esse corpo corrompido com o pecado. Não vou ter mais que lutar contra a velha natureza para amar Deus, para amar ninguém. Vai ser natural amar, vai ser fácil amar. Vai ser só amor. Não vou sentir carência, não vou sentir vazio,
não vou sentir tristeza alguma, só glória. Então, o que pode acontecer de ruim com aquele que ama o Senhor e está seguro nas mãos do Senhor e sabe que nada pode separá-lo do amor de Deus? Olha o que Paulo fala: nada, nem anjo, nem potestade, nem principado, nem morte, nem espada, nem fome, nem nudez, nem coisa alguma, nem pandemia, nem vírus algum pode me separar do amor de Deus, porque eu estou seguro no Senhor. Então eu posso me relacionar com Deus, posso me encontrar com Deus, posso me abastecer de Deus em qualquer lugar, em todo tempo, independente da luta que eu estou vivendo. Se tem uma coisa que eu posso fazer, me abastecer do amor de Deus, crescer nesse relacionamento, se tem uma coisa que eu posso fazer, porque o Espírito de Deus foi me dado quando eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, e está em mim para me conduzir exatamente à prática disso. Fui criado para isso. Sou habitado pelo Espírito Santo, fui ressuscitado com Cristo para isso. Para amar a Deus e as pessoas esquisitas que Ele colocar na minha vida. Então, meu amado irmão, que lição a gente conclui que essa pandemia nos ensinou, que a gente não pode de forma alguma esquecer? O amor é o principal. Tem uma coisa só importante, o resto não importa. Só tem uma coisa que importa, só tem uma coisa que deve ocupar minha mente, que eu devo investir toda a minha energia, toda a minha vida, o que resta nessa vida que eu devo investir e buscar: amar. Amar o Senhor com todo o meu coração, alma e entendimento. Amar meu próximo, o esquisitão que está ao meu lado, que está próximo de mim, que eu posso alcançar com amor, que eu posso dar amor. Isso é que me faz me sentir vivo, e isso é que me faz me sentir filho de Deus, isso que me faz me sentir que eu tenho um propósito de vida, que eu sou um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, resgatado por Jesus Cristo, reconciliado com Deus, e não tem nenhuma limitação para isso mais. Não estou no Velho Testamento. Não preciso de caminhar 5.000 quilômetros para chegar a Jerusalém, não preciso de levar um cordeiro para ser sacrificado, para estar na presença do Senhor e adorá-lo com todo o meu coração, alma e entendimento. Posso fazer isso o dia todo, não é todo dia, o dia todo, me abastecer dele, me sentir de verdade um ser humano completo, feliz. Não preciso de coisas, preciso de Deus, preciso de pessoas, preciso de amar. As pessoas não estão na nossa vida para a gente usar, para adquirir coisas. É isso que o mundo tem feito. Usa as pessoas para amar as coisas. A gente deve usar as coisas para amar as pessoas. A gente deve usar as coisas para amar o Senhor. Amém? Amém. Vamos fechar um pouco nossos olhos, baixar um pouco a nossa cabeça e pensar um pouquinho sobre isso.